Então, bom dia a todos. Aula de hoje, café com o professor Ricardo Ziegler, dia 22 de janeiro de 2024. Vamos corrigir a questão discursiva, as questões discursivas da prova do concurso do CFO da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Beleza? Então, vamos para a primeira questão que tratava sobre direito administrativo. Beleza? O material está lá no nosso grupo do Telegram, mas vamos ler aqui a questão com vocês. Abrir aqui. Abri errado aqui. Abri a questão do último CFO lá de Rondônia. Só um QRX aqui. Vamos lá. Primeira questão discursiva. Quando você abre aí a prova, eu deixei a prova toda aí da PEMERG, mas é lá no finalzinho, tá? As questões discursivas. Então, olha o caso concreto, é o seguinte. O secretário da Polícia Militar do Estado Alfa, no exercício de suas competências legais, praticou regularmente os seguintes atos. 1. Editou resolução dispondo sobre o procedimento para concessão de licença para tratamento de saúde do policial militar, de maneira a facilitar a execução da lei, Estatuto da Polícia Militar Estadual, com regras gerais e abstratas sobre a matéria. Ato 2. Aplicou uma sanção administrativa da suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração estadual pelo prazo de 1 ano a uma sociedade empresária Gama, em razão de inexecução parcial de contrato administrativo firmado para a reforma de um batalhão da PM, após um processo administrativo com contraditório e ampla defesa, com base na nossa famigerada Lei 866 de 93, né, que foi definitivamente aí substituída pela Lei 14133, certo? Mas que mantém esses mesmos institutos, tá, pessoal? Então vamos lá. Item A. Cite e explique qual o poder administrativo que embasou diretamente a prática do ato descrito no item 1. Pessoal, aqui, certo? Essa questão discursiva, para você respondê-la, eu recomendo, quando for assim, não fazer muita volta, tá? A não ser que você não lembre de maneira alguma qual é o poder, né? Vamos supor que você chegou, você não lembra de nada, não lembra qual é o poder que está falando. Mas você percebeu que ele está falando sobre poderes administrativos. Então, você pode, né, talvez, escrever alguma coisa relacionada a poderes administrativos. Sempre começa, né, uma questão jurídica, começa da Constituição, da doutrina, fala, olha, os poderes administrativos decorrem, certo? Das pedras de toque, né, dos princípios elementares do direito administrativo, que são a supremacia do direito público sobre do interesse público sobre o interesse particular e a indisponibilidade dos poderes da administração pública. Então, você começa falando de temas que você tem pelo menos uma noção, percebe? Mas aqui, né, a orientação que eu passo para vocês é responder direto, certo? Diretamente, qual é o poder que ele está falando. Então, imagine a seguinte situação que ele está falando, olha, lá no Estatuto da Polícia Militar, você tem o direito à licença para tratar de saúde própria. Só que ele só, no Estatuto, ele só fala sobre esse direito. Vai ser necessário, certo? Provavelmente, né, decretos, né, para que você estabeleça regulamente esse direito. Ora, como é que vai operar esse direito de licença? Basta o policial ir no hospital e apresentar um atestado dizendo que está com um problema que incapacita ele de prestar o serviço para que esse direito seja usufruído? Geralmente, nas polícias militares, né, você tem que levar esse atestado, levar essa, essa comprovação que você está com um problema de saúde que incapacita você, né, temporariamente de exercer o serviço policial para uma junta médica. Então, talvez o decreto vai te falando, olha, deve ser apresentado numa junta médica de médicos da Polícia Militar para que esse direito, né, se perfectibilize.
Então, esse decreto, certo, que vai explicar como que ele vai usufruir um direito que está previsto na lei, é um exercício que a gente chama do poder regulamentar, do poder normativo, certo? Ele é uma prerrogativa para editar atos gerais, certo? Para efetivar a aplicação da lei. Então, é uma prerrogativa para atos gerais, que complementa leis para permitir a fiel execução das leis. Mas reparem, são normas secundárias, certo? Não são normas emanadas pelo Poder Legislativo. São normas, né, emanadas ali pelo administrador. No caso aqui foi o secretário. Muito importante, né? Uma das características do poder regulamentar é que ele não pode inovar no ordenamento jurídico, para o bem, né, e para o mal. Então, por exemplo, não pode, pelo decreto, criar uma nova licença, né, para tratamento de saúde. Então, você tem no Estatuto dos Policiais Militares, tanto do Rio de Janeiro, que é muito parecido com o do Distrito Federal, você tem o direito de licença ao tratar de saúde da família, certo? Licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Então, se algum familiar seu estiver com algum problema de saúde que necessite, né, comprovado pela perícia, que você o acompanhe, você tem direito a essa licença, certo? Agora, vamos supor que você não tivesse essa licença, você só existisse na lei a licença para tratar de saúde própria. Poderia um decreto criar, né, inovar no ordenamento jurídico, criar essa licença? Não poderia. Por quê? Porque o poder regulamentar, ele não pode inovar no ordenamento jurídico. Agora, tome bastante cuidado, certo? Com uma figurinha aqui, que é o nosso decreto autônomo, certo? O decreto autônomo, que está previsto lá na Constituição Federal, e que, por simetria, tem quase todas as constituições estaduais também, ele autoriza que se inove no ordenamento jurídico. Mas são em casos bem específicos e muito cobrados em provas, tanto em provas objetivas, quanto, né, eventualmente, em provas discursivas, tanto em constitucional como em administrativo. E o que, que fala, né, esse decreto autônomo? Então, lá no artigo 84 da Constituição, ele vai falar que é possível o presidente da República dispor mediante decreto, ou seja, ele não precisa de uma lei, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar em aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos. Ou seja, ele não pode, né, criar um novo ministério mediante um decreto, né, nem extinguir um novo ministério mediante decreto. Mas ele pode dispor sobre a organização. Ele pode, olha, a partir de agora, as atribuições que eram afetas ao Ministério da Fazenda serão do Ministério do Planejamento. Então, isso pode fazer mediante decreto, perfeito? Ele pode extinguir, presta atenção que cai muito em prova isso aqui, mais em prova objetiva, né? A extinção de cargos ou funções públicas, quando vagas, certo? Também pode ser feita por decreto, beleza? Então, esse é o decreto autônomo. É um decreto que tem força de lei, ele inova, ele cria também, né, normas gerais abstratas, mas ele inova no ordenamento jurídico, uma característica do nosso decreto autônomo, ok? Deixa eu ver. Beleza? Então vamos lá, vamos para outra pergunta, né? Então a gente já respondeu, certo? Aqui, diretamente, o que era o item um, a linha A, né? Qual o poder administrativo que embasou a prática do ato descrito no item um? É o poder regulamentar, beleza? Era o poder regulamentar. Professor, se eu botar só poder regulamentar, eu ganhava ponto? Ganhava pouco, né? Então é importante você colocar as características do poder regulamentar, né? Então, a possibilidade de editar atos gerais, ele complementa a fiel execução das leis, é uma norma secundária e, regra geral, não pode inovar no ordenamento jurídico. Beleza? Então, essa aí era a resposta da linha um. Beleza? Falando em direito administrativo, quem aparece aqui, hein? Nosso mestre, professor Ronaldo Paiva, já segue esse camarada, tá? Você quer aprender direito administrativo de maneira didática, de um nível de excelência que poucos, né, professores têm esse dom. Segue o nosso professor Ronaldo Paiva, que ele está aqui acompanhando também a nossa live. Fala, mestrão, um abraço para ti. Meu irmão, letra B. Letra B, tá? Sabendo que inexiste lei estadual específica dispondo sobre a matéria do ato descrito em 1,
o secretário poderia ter delegado tal ato para ser praticado pelo subsecretário? Olha lá só. Aí a gente vai voltar num tema que também é muito cobrado em direito administrativo. Isso aqui você tem que saber de cor e salteado. Existem alguns atos que, segundo a lei 9784, que é o parâmetro do processo administrativo, né, para outras leis também estaduais, em que não é possível delegar. Vocês lembram disso? Que existem alguns atos, certo? Que não são possíveis à delegação. E um deles é o quê? Editar atos de caráter normativo. Então, o secretário de Polícia Militar lá não poderia, né, lembrando, né, que o comandante da Polícia Militar, a Polícia Militar no Rio de Janeiro, ela tem status de secretaria. Então, o secretário da Polícia Militar ele não poderia delegar este ato para outra pessoa. E é a mesma portaria, tá, pessoal? Portaria da Polícia Militar do Distrito Federal. Ó, o professor Ronaldo Paiva já deu o bizu aqui, cara. Cenoura. Tá lá no artigo 13 da 9784. Editar atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos e matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então, o bizu aí é o cenoura, certo? É o cenoura. Fica atento a isso aí. Então, você tinha que lembrar disso na hora da prova, tá? Tinha que lembrar quais são os atos que não podem ser passíveis de delegação. Isso aqui também, resposta direta, certo? É um ato, né? Ou edição de atos de caráter normativo não são passíveis de delegação. Se lembrar o fundamento, né? Lembrar da Lei 9784, ganha mais pontos aí, né? Na sua prova, beleza? Vamos lá para a linha C, para a linha C, para a letra C. Cite e explique qual o poder administrativo que embasou diretamente a prática do ato descrito no item 2. Pessoal, vamos lá. Aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que muito aluno bom, tá? Muito aluno bom, direito administrativo, confunde isso aqui. Ele falou, ele citou a lei do 866, né? Ele citou uma sanção que foi aplicada a uma empresa, né? Que não cumpriu, né, a inexecução parcial de um contrato de reforma do batalhão. Então, imagina lá, contratou a empresa para fazer uma reforma lá do RPMON, Ronaldo. Então tinha que ir lá reformar todas as baias, né, pintar, não sei o quê. E aí a empresa falou: não, beleza, eu vou fazer, mas fez pela metade o serviço. Não cumpriu tudo. Pode, né, o secretário de Estado aplicar algumas sanções nesta empresa, certo? Pela inexecução parcial. A multa, certo? A proibição de licitar. E aí foi isso que ela fez, né? Foi isso que o secretário fez. Ele firmou aqui, certo? Em razão, tem que ter um processo administrativo, né, para aplicar as sanções, né, garantir o contraditório e a ampla defesa. Então, foi isso que ela fez, a suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a administração estadual. Perfeito? Agora, a pergunta dele é muito simples. Esse ato de aplicar essa sanção, ele decorre de qual poder da administração? É o poder disciplinar? É o poder hierárquico? É o poder de polícia? Muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado. Muitos, né, muitos alunos bons provavelmente marcaram lá poder de polícia. Mas veja bem, quando eu estou falando de um poder que vai controlar, certo, as atividades de quem tem relação com a administração pública, nós estamos falando do poder disciplinar. Certo? Mas, professor, ela é uma empresa privada, porque assim, às vezes o camarada ele fica na cabeça, e tem uma galera aqui que tem que mutar. Pronto. Às vezes o camarada fica na cabeça que fala assim, ah, não, ele é disciplinar é só para o servidor. E de fato é, né? O, o poder disciplinar, certo? Ele é, sim, um poder exercido para aplicar sanções a servidores que violaram normas internas. Né? Ora, no caso da Polícia Militar, por exemplo, quando, né, um policial militar comete uma transgressão da disciplina, por exemplo, ele chega atrasado para o serviço, ele falta ao serviço, certo? Quando ele sofre uma punição, é o exercício do poder disciplinar dentro da administração militar, certo?
Agora, esse poder disciplinar, ele também é exercido com quem tem relação com a administração pública, com quem tem algum vínculo. E é o caso de uma empresa contratada, certo? O poder disciplinar ele tem uma forte relação com o poder hierárquico quando estamos falando da aplicação de sanções é, em servidores. A gente pode até afirmar que é o seguinte, né? A sanção é aplicada com base diretamente no poder disciplinar e indiretamente no poder hierárquico, que tem essa ideia de estruturar, né, de distribuir funções e de estruturar a organização da administração pública. Mas, professor, por que não é poder de polícia? Pessoal, o poder de polícia ele é exercido pelo Estado para controlar o comportamento, né, as liberdades individuais em prol do interesse público. Mas elas são aplicadas, certo? Em infrações da ordem pública para aqueles que não têm uma relação direta com a administração pública. Então, é o caso de uma concessionária, é o caso de alguém que tem uma autorização, uma permissão para exercer alguma atividade. Então, o camarada tem lá uma. Vamos pegar aqui de Brasília que vocês vão ficar bem ligados. O cara tem, certo, uma autorização para exercer o comércio dele em determinada quadra lá do plano piloto. E ele tem um limite que ele pode, né, entrar ali na calçada para botar as mesas, para desenvolver o comércio dele. Só que ele, certo, sem autorização da administração pública, ou extrapolando o que está previsto lá na autorização, né, para o exercício do seu comércio, ele amplia, coloca mesa em tudo quanto é lugar, ocupa, né, o espaço público sem essa autorização. Ele vai sofrer uma sanção, nesse caso, baseado no poder de polícia e não no poder disciplinar, certo? Então fica bem atento a isso aí. Se eu estiver falando de, ó, resumidamente, se eu estiver falando de concessionário, de autorização, de permissão, e aí ele viola alguma norma, eu estou falando, né, de aplicação de sanção baseada no poder de polícia. Beleza? Quando eu estou falando de alguém que tem a relação com a administração pública, aí eu estou falando do exercício do poder disciplinar. Tranquilo? Que é o caso dos servidores e de quem tem um contrato com a administração pública. Para complementar essa nossa questão, e aí, porque ele fala também na pergunta, né? Tá. Da onde que surge, né? Da onde que vem, né, esse poder da administração pública de aplicar sanções naqueles que são contratados? Aí você tem que lembrar, certo? Para fechar o 10 essa questão, que esse poder da administração pública de aplicar sanções em quem tem uma relação contratual com a administração pública, ele decorre o poder disciplinar em virtude das cláusulas exorbitantes, que decorrem da posição de supremacia da administração pública em relação ao particular. É lógico, doutrina mais moderna vai falar que esse princípio, né, está em desuso, certo? Que a administração não tem, né, tem que procurar compatibilizar os interesses do particular com os interesses da administração pública para evitar arbitrariedade, mas isso aí não foi o objeto da pergunta. Tá? O objeto da pergunta era você entender, olha, mesmo numa relação contratual em que, em tese, né, os polos estão em posições equivalentes, isso numa relação de direito privado, quando eu estou falando de administração pública, eu tenho que lembrar que existem cláusulas exorbitantes que decorrem da supremacia do interesse público sobre o particular e que seriam cláusulas que num contrato normal entre particulares seriam consideradas ilegais, mas por conta do regime jurídico administrativo, né, elas são lícitas e elas têm previsão legal, inclusive na lei, né, na nossa nova lei de licitações, que é a Lei 14.133. Então, lá no artigo 104, certo? Você tem lá, né, que é possível, né, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato com a administração pública. Beleza? Mas hoje, né, eu vou tomar água, eu não vou tomar café. Está muito, muito quente. Bom dia, Antônio, pessoal do Rio Verde, do Goiás. Bom dia, meu amigo. Tem uma mensagem também da galera que você viu comigo aqui. 53 é você que está aqui, velho. Você acabou de entrar. 53, meu camarada do curso de Rotan.
também aqui firmando. Muita gente bacana aí entrando aí na live. Beleza. Pessoal, só cuidado, né, com as cláusulas exorbitantes, que nós temos cláusulas, né, que a gente chama de cláusulas econômicas financeiras, né? Cláusulas que vão alterar, certo? Alterar o equilíbrio econômico financeiro de um contrato. Então, por exemplo, alterar o preço, né, de um do pagamento de uma prestação de determinada etapa do contrato. Isso não pode ser feito unilateralmente pela administração pública. Tranquilo? Aí o Eduardo, sensacional, meu amigo artilheiro. Tranquilo, pessoal? Então, voltando aqui para a nossa pergunta, né? É lógico, pessoal, qual o objetivo aqui da nossa aula, tá? Presta atenção. Se fosse só para responder a pergunta aqui, eu só pegava o espelho, né, que está da prova lá e passava para vocês e a gente falava. A ideia é o quê? Em cada tema que a gente está vendo aqui da questão discursiva, a gente ir revisando, revisitando esse tema para melhorar a nossa capacidade de compreensão, de aprendizado, para escrever melhor uma questão. Tranquilo? Então, um item nunca é só um item. A gente sempre pega um item e fala o máximo possível sobre ele. Para gabaritar essa questão aqui, certo? No item C, ó, cite e explique qual o poder administrativo que embasou a prática do ato em 2, que foi a prática da aplicação de sanção. Você teria que falar o poder que embasou foi o poder disciplinar que regula as relações daqueles que têm, regula, né, e controla as relações de quem tem vínculo direto com a administração pública, como é o caso dos contratados. Esse poder decorre, né, das cláusulas exorbitantes previstas nos contratos administrativos na lei de licitação, que permite certa aplicação de sanções pela inexecução parcial ou total do contrato, beleza? Do ajuste. Essa seria a resposta padrãozinha ali, tá bom? Vamos lá para a próxima questão? Questão de direito constitucional, certo? Questão de direito constitucional. Então, questão boa também. Bem tranquilo, beleza? Olha, diversos moradores do bairro Alfa requereram a matrícula dos seus filhos, todos com idade inferior a 11 anos, na educação básica da escola municipal, situada no bairro Beta, sendo apresentado o histórico escolar e os demais documentos exigidos. Os requerimentos, no entanto, foram indeferidos pelo diretor da escola municipal XX, por escrito, sob o argumento que a preferência das matrículas era dos filhos dos moradores do bairro Beta. A decisão foi preferida, apesar de existirem vagas disponíveis. Insatisfeitos, os moradores procuraram o apoio da Associação dos Moradores de Bairro Alfa, da qual eram associados e que tinham entre os seus objetivos zelar pela educação dos associados e seus dependentes. A associação fora constituída em estrita harmonia com a ordem jurídica e vinha funcionando de modo ininterrupto há uma década. Ao tomar conhecimento dos fatos, a associação decidiu ajuizar uma ação constitucional cabível para compelir o diretor a realizar a matrícula dos filhos dos associados. À luz da narrativa acima, responda conforme a sistemática constitucional aos itens a seguir. Questão tranquila, né, pessoal? Camarada, vamos lá. Estou falando aqui majoritariamente o público é de Brasília, então vou dar um exemplo do Distrito Federal para ficar claro. Imagine que você tem lá, né, você e outros colegas têm os seus filhos e vocês moram no Guará e aí vocês vão lá numa escola da Asa Sul matricular os seus filhos. Chega o diretor da escola e fala: olha só, a gente tem algumas vagas aqui, mas essas vagas aqui, a prioridade é para quem mora aqui na Asa Sul, não é para vocês, tá bom? E aí recusa a matrícula dos filhos, ainda que tenha vaga, tendo vagas, né? O que é o mais grave, certo? É óbvio, né, que o diretor aqui praticou, né, um abuso do seu poder, né? Ele extrapolou o uso do seu poder, né? Ele não tinha esse direito de negar essa vaga, beleza? Isso é claro, patente aqui. Agora vamos às perguntas. Os filhos dos associados da associação deveriam ser matriculados na escola municipal? X, por quê? Bom, pessoal, aqui, tá? O que a gente tinha que falar? Que é o direito subjetivo, tá? À educação básica. Nessa questão aqui, seria muito importante você citar a Constituição. Olha, o direito ao acesso à educação básica é um direito constitucionalmente previsto. Tendo vagas, não há, certo?
argumento, não há argumento jurídico que possa embasar essa decisão do diretor de vedar o acesso à educação, certo? Não há na Constituição nenhuma norma que limite, certo? Essa, essa situação da possibilidade de matrícula só porque mora em outro bairro. Tranquilo? Então, e o começo da sua questão deveria estar em cima disso, o direito subjetivo à matrícula. Aí, para você complementar, certo? O STF ele já decidiu sobre esse tema. Então, a educação básica, certo? É um direito subjetivo daqueles, né, que têm de 4 a 17 anos de idade. Professor, mas e se não tiver vaga? Meu amigo, o Estado vai lá, vai ter que pagar um colégio, certo? Para aquela criança, para aquela pessoa que não conseguiu acesso no ensino público. Beleza? Então, acontece, né, com creche, é lógico, né? Isso é o mundo ideal, né? O ideal, pô, não tem vaga na creche, não tem vaga na escola, o camarada vai lá, né, matricula num outro colégio e o Estado paga. Mas, a maioria das vezes, né, tem que ser ajuizado essa situação. Beleza? Mas o STF já reconheceu numa decisão. Então, primeira resposta, né, que da pergunta nossa aqui, que era: os filhos deveriam ser matriculados? Sim, eles têm o direito subjetivo à matrícula na escola, que é um direito previsto ali no artigo 208 da Constituição Federal. O professor tem que lembrar o número do artigo na prova. Olha, agora as provas praticamente todas são sem consulta, né? A VADMEC, algo do tipo. Então, assim, geralmente não se exige que você lembre exatamente o artigo, né, da Constituição, da lei que você está estudando. Mas é importante que você cite, né? Olha, está previsto na Constituição, certo? Que a educação básica é um direito subjetivo, então a escola não deveria, o diretor da escola não deveria ter recusado o acesso à matrícula desses alunos. Letra B. O diretor da escola pode dar preferência aos filhos dos moradores do bairro Beta em detrimento do Alfa? Essa era a questão que você tinha que lembrar, certo? De um direito constitucional que está lá no artigo 19, que é vedado criar distinções entre brasileiros. Então, a administração pública ela não pode criar preferências ou distinções entre brasileiros entre si. Tem várias decisões agora mais recentes sobre esse tema, tá, pessoal? Eu devia ter colocado aqui. Estava tendo em alguns estados, a reserva de vagas, certo? A reserva de vagas para quem tinha terminado o ensino médio em escolas públicas daquele estado. Não, essa aqui, 50% das vagas só para quem é do estado aqui X. Então, tem algumas decisões, né, declarando inconstitucional essas leis, baseado nesse fundamento. Olha, é vedado, certo? Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre eles, certo? Então, essa era a resposta da pergunta, o fundamento da resposta. Por que ele não podia? Porque a Constituição veda criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Tranquilo? E aí a última pergunta era sobre qual é a ação constitucional. E aqui ele deu todos os bizus, né, cara? Ele só levantou a bola para você. Cara, uma associação regularmente constituída há mais de uma década. Aí você lembra do quê? Mano, um direito líquido e certo que está na Constituição, que é o direito subjetivo à educação básica. Aí, meu irmão, é só correr para abraço, né, e colocar a ação constitucional que deveria ser impetrado, que deveria ser ajuizado. É o mandado de segurança coletivo, certo? Tendo em vista que trata-se de uma associação constituída há mais de um ano, criada para defender os interesses dos seus associados, certo? O direito é líquido e certo, né? E não poderia ser tutelado nem por habeas corpus, nem por habeas data, certo? O responsável pela ilegalidade, né, pelo abuso de poder, foi uma autoridade pública, tranquilo? Então, era essa a resposta ali, você lembrar dos requisitos do mandado de segurança e falar que era um mandado de segurança coletivo, né? Porque o autor seria a associação. Safo? Questão tranquila, né? Tinha que lembrar direito subjetivo à educação, certo? A matrícula em instituição de ensino na educação básica. O que é educação básica, senhores? Dos 4 aos 17 anos, tranquilo? Lembrar da vedação
a criar distinções entre brasileiros, beleza? E lembrar do mandato de segurança coletivo. Professor, eu não vou lembrar de tudo isso. Isso aqui, cara, é uma coisa muito comum, né, dos alunos. Eles, né, falando, pô, professor, tá legal o projeto aí desse discursivo, porque é o seguinte, eu consigo, né, responder questões objetivas sobre o tema. Então, eventualmente, você tá bom, tá? E é por isso que eu falo, cara, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Quando você vai se preparar para uma prova para oficial da Polícia Militar, o nível, certo, das questões pode até não ser tão elevado assim quanto a prova de praça. Tá? Você não consegue perceber uma distinção tão grande, certo? Na dificuldade das questões. Eventualmente, né, são um pouco mais difíceis algumas questões. Mas não é algo assim absurdo, por exemplo, quando você faz uma prova, vamos supor que para técnico judiciário, uma prova para magistratura. Você percebe nitidamente, né, o grau de dificuldade da questão objetiva é muito maior. Não é esse o ponto. Agora, a questão discursiva, sim, certo? A questão discursiva, né, geralmente para a praça, é uma redação sobre o tema, né, uma redação argumentativa, um texto argumentativo dissertativo. Para oficial, você vai ter uma questão que envolve o conhecimento de um conteúdo, cara. Então, você tem que saber, não só saber responder uma questão objetiva, mas saber escrever sobre determinado tema que você estudou. Professor, mas pode vir qualquer tema que está no meu edital? Cara, pode vir. Assim, no DF, né, a última prova, ela veio perguntando algo bem específico sobre direito penal militar. Mas pode vir uma questão que pode misturar, certo? Disciplinar. No nosso pessoal que está estudando conosco, certo? Nós resolvemos ali algumas questões discursivas, certo? Que envolvem ali duas ou mais disciplinas, tranquilo? Então, é importante que vocês tenham habituados, né, não só a acertar uma questão objetiva, mas também, certo? Ter capacidade de escrever sobre aquele tema. Tranquilo? E esse é o objetivo aqui dessas aulas. Você ter um contato, expandir a sua mente, aperfeiçoar o seu conhecimento, para que você possa escrever sobre determinados temas. Beleza? Então, próxima questão, pessoal, é uma questão excelente, uma questão ótima, uma questão boa até para quem já está na casa, né, da Polícia Militar. Né? E essa questão é uma questão que caiu também na prova discursiva de delegado, tá? Uma questão muito parecida, caiu na prova discursiva de delegado da Polícia Civil de São Paulo, que teve agora em 2023. Vamos falar sobre ela, então. Questão de processo penal. Gabriel e Jorge, policiais militares, estavam em patrulhamento em determinada comunidade do Rio de Janeiro quando receberam do setor de inteligência da Polícia Militar detalhes de uma denúncia anônima que informava que Paulo estaria armazenando drogas para distribuição para aqueles que seriam os responsáveis pela venda direta do material ilícito. Informados sobre o endereço dos fatos, sobre a suposta prática de delitos de natureza permanente, os policiais ingressaram no imóvel imediatamente, sem contato com o morador. E, de fato, lá encontraram Paulo e apreenderam materiais assemelhados a entorpecentes. Mas quando você lê isso aqui, né, parece que foi algo tão harmônico, né? Olha, recebemos uma informação, né, de tráfico de drogas. Entramos na casa sem comunicar o morador, né? Achamos a substância entorpecente. Realizamos diligências e prendemos Paulo em flagrante, né? Foi bem desse jeito, assim, né? Não foi, meu irmão, bora, meu irmão, bota a mão na cabeça, deita todo mundo no chão, tá todo mundo preso, desgraça, vai, já vai abrindo o bico em onde que tá a droga. Enfim, mas vamos continuar a nossa questão aqui, beleza? Diante a grande quantidade de drogas apreendidas, os policiais optaram por realizar diligência no imóvel vizinho ao de Paulo. Ao bater na porta, teriam sido atendidos por Carlos. Em diligência nessa residência, apreenderam a arma de fogo devidamente municiada com a numeração suprimida. Então, beleza, eles acharam a droga, né, na casa do Paulo, depois bateram lá na casa vizinha, no Carlos, e foram atendidos por ele, e entraram lá e acharam mais uma arma de fogo, né, com numeração suprimida, beleza? Os policiais foram ouvidos no procedimento, a informação recebida pelo setor reservado à Polícia Militar em relação a Paulo, bem como alegaram que Carlos autorizou o ingresso no imóvel.
mas não apresentaram qualquer documentação nesse sentido. Beleza. Então, a gente sempre orienta, né, nesses casos de ingresso em domicílio, né, policial militar, quando for autorizado, né, sempre filmar ali, né, essa autorização do morador, né, ou pelo menos, né, tem uma ficha lá de autorização, né, que o camarada assine. Né, isso aí, no âmbito interno, a gente sempre passa essa orientação. Mas, né, tem um mundo, tem vezes que pô, o camarada não tem câmera, né, ou não pegou essa autorização e aí fica ali a palavra do, do sujeito que foi abordado, que foi encontrado com objeto ilícito, contra do policial. Certo? A gente vai falar sobre isso aqui no momento da questão. Tá bom? Beleza. Foi acostado no laudo o exame de material entorpecente, 2 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína na casa do Paulo. Paulo estava grande, né? Cheio de droga em casa. E confirmando o potencial lesivo da arma de fogo que estava na posse de Carlos. Os 2 que foram presos ficaram em silêncio. Considerando os fatos narrados, discorra sobre a validade das apreensões realizadas pelos policiais nas residências de Pablo e Carlos, em especial analisando a mais recente jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre a inviolabilidade do domicílio. Pessoal, aqui você perceba que não tem mais tópicos, né, para responder. Ele queria que você respondesse num texto argumentativo dissertativo, né, basicamente, sobre essa situação, a análise dessa situação. Beleza? Então, vamos analisar essa situação aqui. É um dos meus temas prediletos aí de trabalhar, certo? Porque é um tema que você tem aplicabilidade na prática, tá? Você, tá, como oficial da polícia, além de participar de operações semelhantes a que aconteceram aqui, você vai ser encarregado de inquéritos policiais militares que vão apurar eventuais ilegalidades em situações como essa daqui. Então, você tem que estar muito, muito atento, sabendo demais sobre esse tema aqui. Né? Mas, professor, e tem que seguir a jurisprudência do STJ e tudo mais. Eu sempre procuro, né, identificar, ler as decisões judiciais dos tribunais de justiça locais. Porque a gente vai ver aqui nessa aula agora que o STJ ele tem algumas posições contraditórias sobre o ingresso do domicílio. Mas vamos responder a nossa questão aqui, certo? Primeira coisa, né, que a gente teria que analisar, a questão da denúncia anônima e do ingresso em domicílio, beleza? Então responderíamos a questão de acordo com a ordem, tá? Uma denúncia anônima, ela é legítima para autorizar um ingresso em domicílio? O policial alegar, certo? Que recebeu uma informação anônima e, por si só, resolveu ingressar no domicílio e achou lá 10 quilos de droga, arma, tudo mais. Essa situação é bem pacífica, tá? Em todos os tribunais, inclusive no STJ. A denúncia anônima, por si só, não é um fundamento legítimo para o ingresso em domicílio, ainda que você encontre, certo, objetos que consistam em flagrante delito de crime permanente. Então, droga, arma, beleza? Objeto roubado, tranquilo? Então, a denúncia anônima, nesse caso específico, né, por si só, grave essa palavra, velho. Por si só, a denúncia anônima ela não autoriza o ingresso em domicílio, ela não torna legítimo o ingresso em domicílio, ainda que se encontre flagrante. Ok? Esse é o primeiro ponto. Ocorre que, nesse caso concreto, não foi uma denúncia anônima por si só, tá, pessoal? Você repara bem na questão, né? Se vocês estão aí com o material aberto, ele fala o seguinte: olha, foi uma denúncia, certo? Que recebeu do setor de inteligência da Polícia Militar, certo? Era anônimo, mas veio do setor de inteligência, informava o quê? Que Paulo, ou seja, indicava uma pessoa, um endereço e qual era a conduta que ele estava realizando. Então tinha, certo? Ele fala aqui, tinha detalhes de uma denúncia anônima. Então, nesse caso concreto aqui, certo? Não foi uma denúncia anônima por si só. Foi uma denúncia com riqueza de detalhes. Isso aqui tá numa decisão da STJ, que eu estou botando aqui na tela para vocês. Aqui. Denúncia anônima rica em detalhes justifica o ingresso em domicílio. Justifica o ingresso forçado em domicílio. Beleza? Então, foi de 30 de maio de 2022 essa decisão. Beleza? Então, presta atenção, não foi uma denúncia anônima
por si só. Você tinha a indicação, detalhes de quem era o sujeito que estava praticando a conduta. A denúncia veio do sistema de inteligência da Polícia Militar. Professor, o sistema de inteligência da Polícia Militar não é uma usurpação da função da Polícia Civil? Não, cara, tá? Beleza? Você está na Lei de Organização Básica das Polícias Militares, em que o policiamento orientado pela inteligência é uma das atividades desenvolvidas pela Polícia Militar. Ou seja, eu posso, como policial militar, receber informações sobre pontos de drogas, né? E mandar no policiamento velado verificar, confirmar a veracidade dessas informações e, por meio da atividade de repressão imediata do crime, mandar lá uma viatura para quebrar essa boca de fumo. Imagina se você fosse esperar, né, cada informação de tráfico, de crime permanente, esperar uma investigação da Polícia Civil para você poder atuar. Você praticamente inviabilizaria o sistema de segurança pública brasileiro, certo? O que não pode, o que o policial militar não pode, pessoal, é fazer uma investigação formal, né? Então, eu não posso pegar essa informação e instaurar um inquérito policial, certo? Fazer oitiva, fazer diligência dentro do inquérito formal para fazer esse tipo de atividade. Mas no âmbito da repressão imediata de crimes permanentes, é óbvio que é legítimo a polícia realizar essa atividade, né? Não foi o objeto da questão, mas só estou aqui passando alguns parâmetros, beleza? E aí, como eu falei para vocês, então respondendo, primeiro, inicialmente, a gente ia falar, olha, a denúncia anônima por si só viola, ela não autoriza o ingresso no domicílio, tornaria, em tese, né, o ingresso dos policiais militares ilícito, né, e todas as provas colhidas decorrente disso. Entretanto, essa denúncia anônima do caso concreto não foi isolada. Ela estava aliada a um conjunto de fatores. Ela foi emitida pelo setor de inteligência da Polícia Militar, aliado a detalhes sobre como era o modus operandi do traficante. Então, quem era o traficante, o endereço dele e quais substâncias entorpecentes ele estava estocando. Então, você tinha uma denúncia anônima, né, com com certa riqueza de detalhes. Beleza? Então, esse é o primeiro parágrafo do nosso texto. Por que eu falei para vocês que é complicado, né, na prática, você ficar, né, observando só as decisões do STJ sobre licitude ou ilicitude de entrada em domicílio? Porque algumas, né, elas parecem ser quase que contraditórias. Então, o STJ já decidiu, por exemplo, que é legítimo ingresso em imóvel não habitado, é legítimo ingresso em razão de uma denúncia do Copom de disparo de arma de fogo dentro de casa, certo? Já decidiu que quando, certo, o sujeito é reconhecido por uma foto, né, foi vítima de um crime e tal, o camarada correu para dentro de casa, avistando a aproximação da polícia. Ele entra para dentro, certo? Já foi autorizado. E aí esse aqui já mudou algumas vezes, né? Ao sentir o cheiro de droga e ver a droga, o policial militar tornou essa prova lista. Traficância via Copom, ou seja, via central, mas emprego de fuga do acusado autoriza o ingresso no domicílio. Denúncia anônima que portava arma e rádios comunicadores e o local era de tráfico, era o local de venda. O STJ já decidiu que era lista o ingresso, certo? Em contrapartida, tá? Em contrapartida, várias vezes ele falou, ó, denúncia anônima confirmada por vizinho, mas sem investigação preliminar, não legitima o ingresso. Denúncia anônima, mas a fuga do agente, o professor só falou que, pois é. Aí você começa a ter algumas decisões contraditórias, certo? Denúncia anônima desacompanhada de outros elementos indicativos não legitima o ingresso em domicílio. A fama de traficante não justifica por si só, é o que está lá na decisão do STJ, o ingresso em domicílio. Tá? O cão farejador, por si só, não autoriza. Então, calma aí, o policial sentiu o cheiro, e viu a droga, beleza. Agora, o cão farejador, não pode. Tá? Então, são decisões muito complicadas, tá, do STJ, e aparentemente contraditórias, que fica difícil, né, da gente ter uma linha segura, né, de atuação. E para responder à prova, o que eu posso orientá-los vocês se uma questão dessa, tá? E provavelmente, pessoal, anota o que eu estou falando aí, velho. Anota isso aí. Provavelmente, né, se for uma questão que vai abordar esse tema, não vai falar de ingresso no domicílio.
ele vai falar sobre busca pessoal e fundada suspeita, que foi o tema mais debatido aí nos últimos 2 anos sobre a atividade policial militar. E o parâmetro é um pouco parecido. Tá? O que vocês têm que responder para tornar legítima essa atuação policial? Tanto no ingresso no domicílio, quanto numa busca pessoal, né, baseada na fundada suspeita. É afastar essa expressão aqui, ó. Afastar essa expressão aqui, ó. Por si só. Ok? Então, se no caso concreto que ele trouxer para você está fundamentado somente em um elemento, somente a fama de traficante, somente a denúncia anônima, somente que o local é de tráfico, só um elemento não torna lícito a ação. Agora, se for um conjunto de fatores, é um local de alta incidência de tráfico de drogas, o indivíduo correu ao avistar a polícia, eu tinha uma denúncia anônima com riqueza de detalhes, descrevendo que lá era o local de tráfico, usuários na porta da residência ou nas proximidades, aí sim, aí você tem um conjunto de fatores que tornam legítimo aquela ação policial. Beleza? Agora, por si só, vai tornar, né, ilícita aquela prova. Né? Essas são posições do STJ. Tranquilo, pessoal? Então, toma cuidado com essa expressão aqui, por si só. Beleza? Como que a gente continuaria a nossa questão? Falava sobre o crime permanente e o flagrante delito. Senhores, aí você tem que ir lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, beleza? E se lembrar quais são aquelas hipóteses que mitigam o direito constitucional à inviolabilidade domiciliar. Tais eles, prestar socorro, em caso de desastre e em caso de flagrante delito. Então, o tráfico de drogas na modalidade ter em depósito, bem como o porte, né, a posse ilegal de arma de fogo, são crimes permanentes, assim como a receptação, certo? Então, essa hipótese de crime permanente, ela autoriza o ingresso em domicílio para realizar a prisão em flagrante. Ponto, é isso que a Constituição está falando. Só que o STF, e essa é a posição mais segura, esse é o julgado sobre ingresso em domicílio que você tem que estudar. É o recurso extraordinário 603-616 de 2015. Tá? Que o STF decidiu o seguinte, olha só, é possível sim, tá? Não estou falando que não pode ingressar em domicílio no caso de flagrante delito. Não pode tornar a casa, né, um manto para a prática de ilegalidades. Tranquilo? Mas isso tem que ser devidamente justificado. Tem que demonstrar o quê? Elementos mínimos para caracterizar fundadas razões para a medida extrema, para a medida do ingresso no domicílio. Perfeito? Então, sem um mandado judicial, que é a realidade de 99% das polícias militares brasileiras, policiais militares, quando ele vai providenciar uma diligência, vai entrar numa casa, ele não tem um mandado judicial, certo? Não tem uma ordem judicial para ingresso. Mas ele se encontra numa situação de flagrante, beleza? Mas ele tem que demonstrar que existiam elementos mínimos, certo? Anteriores à prática, né? As fundadas razões para tomar aquela decisão. E aí está no julgado. Sem uma justificativa prévia, é arbitrária esse ingresso a domicílio. Então começa a fazer sentido aquilo que a gente está falando. Olha, eu só alegar aqui, poxa, uma denúncia anônima que tinha droga aqui. Alegar somente isso. Entrar lá, achar a droga, não é um fundamento legítimo. Tá? Professor, o policial vai ser preso, vai ser condenado no abuso de autoridade? Não. Tá? Isso também é outra falácia, né, que muita gente prega, bota na cabeça do camarada. Fala, meu irmão, se você fizer isso, ele pode responder. Ele pode responder. Mas se ele demonstrar, né, que ele não entrou por mero capricho pessoal, ele não entrou para se beneficiar ou para prejudicar o outro, né, você afasta o abuso de autoridade, certo? Na modalidade de ingresso em domicílio. Até porque, quando você vai lá no artigo 22, faça isso agora, tá? Pessoal, é uma questão que trabalha vários temas, né? Olha, a gente já falou aqui de Constituição, artigo 5º, inciso 11. A gente já falou de processo penal sobre prova ilícita, né? Se a prova é ilícita, a origem dela é ilícita, ela contamina todo o restante da prova. Já falamos de direito penal, estamos falando de legislação penal especial, que eu quero que você abra agora o artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade, e você vai ver lá no parágrafo 2º, que ele fala o seguinte:
não haverá crime, certo? Não haverá crime se houver indícios de flagrante delito na modalidade ingresso no homicídio. Ele não está falando que tem que ter o flagrante delito, certo? Para não ter o crime de abuso de autoridade na modalidade de ingresso no homicídio. Tem que falar que tem que ter indícios. Ou seja, tem que ter elementos mínimos para caracterizar a fundada razão para essa medida. Beleza? Aí o caso concreto lá que o STF decidiu, nesse recurso extraordinário, o camarada estava monitorando a casa, saiu um veículo, certo? Abordaram o veículo e acharam droga. Ora, a probabilidade de ter mais substância entorpecente dentro de casa, que foi confirmada pelo sujeito que tinha sido abordado, era muito grande. Entraram lá, certo? E acharam mais drogas. A defesa alegou que aquela prova era ilícita, que não tinha mandado judicial, mas a probabilidade flagrante, né, de ter, certo, uma mais quantidade de droga era enorme. E aí, o STF manteve a condenação, certo? Pelo tráfico de drogas. Tranquilo? Então, pessoal, presta atenção. Tá? Não vão se emprenhar. Tá? Às vezes a gente lê muita decisão, a gente lê muita decisão judicial. Na maioria das vezes a gente lê essas decisões judiciais que inibem, que atrapalham, que prejudicam o serviço policial, né? E aí você fica se emprenhando por rede social. Não façam isso, cara. Estudem, velho. Estudem para sua prova e também para sua vida, tá? Para sua atividade, ok? Estudem. O STF, né, tem uma posição muito mais rigorosa do que o STJ contra o crime, beleza? Contra o crime permanente, no caso de tráfico de drogas e outros crimes, do que o STJ. Estudem o julgado, para não escrever besteira na hora da sua prova, tá? Ele pediu aqui a posição do STJ, ok? Na sua questão. Então, voltando para a nossa questão, você tinha que falar que a denúncia anônima, por si só, ela não torna lícita o ingresso do domicílio, ainda que se encontre numa situação de flagrante delito, que a situação de crime permanente, que é o caso do tráfico de drogas na modalidade de depósito, autoriza, certo, a violação de domicílio, é uma das hipóteses constitucionalmente previstas para mitigar a inviolabilidade domiciliar. Você também tinha que falar sobre isso, beleza? E agora, né, o último tema que você deveria enfrentar, que está lá, ó, a pergunta era: discorra, né, sobre a validade das apreensões em relação a Pablo e Carlos sobre a jurisprudência da STJ. E aí vamos para a última aqui, que era sobre o consentimento do morador, que não foi registrado. Naquela Nessa ocasião, para essa prova aqui, certo? Você teria uma resposta. Porque o STJ veio com uma decisão muito próxima aí à data da prova, no seguinte sentido: a sexta turma decidiu que os policiais militares devem registrar a autorização do morador em vídeo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. Ou seja, a mera palavra do policial dizendo que o sujeito consentiu o ingresso do domicílio não era válido para o STJ, para a sexta turma do STJ. Beleza? Essa foi a decisão que foi proferida. Mas presta atenção, essa decisão foi anulada pelo STF. Tá bom? Essa decisão foi anulada pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes. Tá? Pasmem, tá, senhores? Ele disse que isso era uma interferência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo. Que a Constituição não trazia esse parâmetro e o Judiciário não poderia impor que o Poder Executivo aparelhasse suas polícias, né, de maneira como medida obrigatória para realizar buscas domiciliares, né? É lógico, você está vendo uma política agora de implementação de campo, mas, cara, do dia para a noite, o STJ, numa canetada, falou: oh, agora está tudo ilícito, né? Libera todo mundo, provas ilícitas, provas derivadas ilícitas, absolvição por conta da insuficiência de provas, né? Solta todos os traficantes. Não, filho, calma, segura, você está emocionado, beleza? Então, o STF cassou essa decisão, beleza? Então, essa decisão do STJ, tá, sobre a autorização deve ser registrada como requisito obrigatório para o ingresso do domicílio para comprovar o consentimento. Essa decisão foi cassada por essa decisão do STF.
Como que eu vou responder na prova, professor? Se tiver uma questão semelhante. Então, embora o STJ tenha decidido que o consentimento do morador deve ser registrado, né? Portanto, segundo o STJ, essa apreensão da arma de fogo, no nosso caso concreto, foi ilícita, porque o consentimento do morador não foi registrado por nenhum meio. É importante ressaltar que o STF, né, já reformou essa decisão, porque ela, segundo o STF, extrapolou as competências do Poder Judiciário, né, determinando como que o Poder Executivo deveria executar a sua política pública de segurança, certo? Então, criando um requisito que não tem na Constituição Federal relacionado ao ingresso em domicílio. Beleza? Então, esses seriam os pontos que você teria que abordar. Cara, uma questão muito boa, muito rica, um tema que a questão de a prova de 2021, mas o tema continua atualíssimo, tá? Eu acho que para nossa prova, o que eu estudaria era busca pessoal, pessoal. Busca pessoal. Meu microfone acabou a bateria, agora que eu fui perceber. Mas como vocês não reclamaram, não deve ser porque está de boa aí. Busca pessoal e fundada suspeita, certo? Quais são os parâmetros, quais são os requisitos. Eu acho que é um tema muito interessante para a gente estudar aí para a nossa prova, tá? Da Polícia Militar. Para os polícias militares em geral, Polícia Militar do Distrito Federal, né? Também. Beleza? Então, resumindo aqui a nossa questão discursiva. A questão era, considerando os fatos narrados, dispor sobre a validade das apreensões realizadas pelos policiais nas residências de Pablo e Carlos, em especial analisando as mais recentes decisões do STJ sobre o tema de inviolabilidade do homicídio. Então, vamos começar lá pelo começo. Primeiro, vamos, né, analisar o ingresso em domicílio relacionado ao tráfico de drogas. Então, respondendo lá a pergunta objetivamente. A Constituição, né, nos ensina que é possível mitigar a inviolabilidade domiciliar no caso de flagrante delito. No caso do crime do tráfico de drogas na modalidade de ter em depósito e no caso do posse ilegal de arma de fogo, são crimes permanentes, ou seja, enquanto eles estiverem praticando essa conduta, o estado de flagrância se protrai no tempo, né? Se continua no estado de flagrância, o que autoriza, portanto, o ingresso em domicílio, ainda sem autorização, ainda sem mandado judicial. Ocorre que o STJ já decidiu em diversas ocasiões que uma denúncia anônima por si só não autoriza, né, não torna lícito o ingresso em domicílio se não estiver amparada com um e outros parâmetros. Ocorre que, no caso concreto, o ingresso em domicílio dos policiais não foi simplesmente pela denúncia anônima. Tratava-se de uma denúncia trabalhada e repassada pelo Centro de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que indicava detalhes sobre o modus operandi daquele traficante, o modus operandi de Pablo, dizendo onde era o endereço, quem era o autor da prática, tornando assim lícita a diligência, né, a providência tomada pelos policiais militares, a apreensão da droga e tudo mais, tornando aquela prova ilícita. Ponto. Segundo ponto que a gente ia ter que trabalhar, o consentimento do morador, certo? No caso da apreensão da arma de fogo, beleza? Em relação à apreensão da arma de fogo, né, está caracterizado o crime ali, né, de porte ilegal de arma de fogo, né, quer dizer, de posse ilegal de arma de fogo, mas se equipara ao porte porque tem a numeração suprimida, né, se quisesse colocar esse detalhe aí, ia para o 10, né, também estamos diante de um crime permanente. E como houve o consentimento do morador, segundo a palavra dos policiais, né, teríamos, portanto, que a prova, né, a apreensão daquela arma foi ilícita. Ocorre que o STJ já decidiu que para que se torne lícita, legítimo, o ingresso em domicílio com consentimento do morador, quando envolve a apreensão de objetos ilícitos, é preciso, né, que seja registrado de alguma forma por um sistema de câmaras. Então, segundo o STJ, segundo a sexta turma do STJ, mais especificamente, essa apreensão de arma de fogo não seria lícita.
conquanto o STF, né, cassou essa decisão, anulou essa decisão, aduzindo que era uma interferência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo e que este requisito não estava constitucionalmente previsto. Ponto. Essa seria a sua resposta, beleza? Dessa questão, eu diria para ir para o 10 sobre esse tema, beleza? E aí, só para a gente já estar chegando no final, só para uma reflexão, né, pessoal? Beleza, né? Para o ingresso em domicílio, né? Tráfico de drogas, denúncia anônima, registro, consentimento do morador, né? Quando é tráfico de drogas, meu amigo, né? Parece o policial tem que, né, escrever uma tese jurídica, né? Tudo mais, para deixar claro, né? Que ele entrou ali, que foi legítimo, né? Agora, para outro crime permanente, não, né? Se vocês lembrarem, né? Puxa na memória aí que você teve uma situação lá na Asa Norte, tá? É um bairro nobre aqui aqui não, né? Que eu não estou no Distrito Federal, mas é um bairro nobre do Distrito Federal, certo? É, em que um camarada foi lá, sequestrou uma menina, né? Com fins libidinosos, né? Para praticar estupro de vulnerável, dopou a menina, tudo mais. Uma denúncia anônima, o policial foi lá, meu amigo. Bateu na porta, meu, veja bem, mandato porra nenhuma, entrou, deu uma cadeia no cara, tirou a menina de lá. Foi lícito ou foi ilícito essa atuação? Para refletir, né? Não foi, o cara ficou preso, ninguém questionou a licitude da prova. Agora, quando é tráfico de drogas, né? Meu Deus, não, veja bem, calma aí, não é assim. Aí o crime é permanente, mas a Constituição não fala isso, ela fala em flagrante delito. Ela não fala flagrante delito, salvo o tráfico de drogas, certo? Então, curioso, né, como que são tratados, né, algumas situações aí pela jurisprudência, né, de alguns tribunais brasileiros, né, e a cabeça de alguns magistrados. Então, assim, fere completamente a dogmática, né, a lógica jurídica da situação. Lógico, né, não estou defendendo aqui nem que a polícia possa, né, entrar na porta até fazer acontecer. Não é isso que eu estou falando. Mas que os parâmetros, né, não tem sentido os parâmetros que estão sendo construídos. Para mim, a decisão mais prudente, certo, que tem é a do STF lá naquele recurso extraordinário de 2015. Ela falou, olha, não é lícito, mas tem que demonstrar sim as fundadas razões, né, os elementos e que demonstrem, né, a justa causa para tomar essa medida. Tá bom? Pessoal, esse foi o nosso café com o professor Carlos Ziegler. Hoje foi a base da água, tá, pessoal? Tá muito quente aqui para tomar café quente, beleza? Tem gente que toma, né? Já viu? Tem gente que pode estar um calor desgraçado, o cara toma um café quente para burro, né? Mas é isso. Eu agradeço você que entrou aqui no link do Zoom, baixou o material, tá? Já vou soltar aí agora a nossa o espelho da correção dessa prova. Muito obrigado, tá? Por estar ao vivo aqui. Espero que tenha sido útil, né? O nosso objetivo é esse, tá, pessoal? É ser útil, beleza? Que você tenha saído daqui sabendo um pouquinho mais do que quando você entrou. Que tenha ajudado aí na sua preparação, nas suas revisões, e que você, né, saia da inércia, beleza? Que você saia da inércia, né? Que você comece a, a comece realmente a aquecer o seu motor aí para o estudo, beleza? Obrigado você que me acompanhou aqui do Instagram. Tem as perguntas aqui no Instagram. Tá? Qual será a idade desse concurso? Eduardo, para quem é da PM, não tem PMDF, né? Não tem limite de idade. Para quem não é, são 30 anos. O Juliano César falou: olha, por causa do bem jurídico tutelado, é uma divergência nos parâmetros. Tá, mas, né, sinceramente, né, eu entendo, né, que não faz sentido essa divergência, né, dos parâmetros a serem indicados. Né? Ou o crime é permanente ou o crime não é permanente. Isso é dogmático. Né? Aí, não, veja bem, não, se o tráfico de drogas em determinado local é de um jeito que eu vou interpretar. Se é em outro local, é de outro jeito. Também tem isso, né? Tem isso. Pô, vai fazer uma operação contra o tráfico de drogas num bairro nobre, né? Meu irmão, tem que ter 300 mandados, né? Prudência full ali. Então, tem outras coisas. Ou crime permanente ou não é, certo?
não é autorizado, eu entendo, certo? O ingresso de qualquer jeito, né? O policial, estou entrando porque eu quero, porque vamos ver o que que vai dar. Mas também não pode ter decisões que inibam completamente, né? E tornem a casa um manto para a prática de quaisquer crimes, né? Uma discussão boa, Juliano. Beleza? Obrigado pela participação, meu amigo. Eduardo, não tem nenhum indicativo, tá, cara, que vai alterar para os 35 anos, né? Tem um projeto de lei, é até do DERIT, né, esse projeto de lei, mas está parado lá na Câmara. Valeu, professor, bom dia. Valeu, Juliano. Valeu, valeu, valeu. Pessoal, estou encerrando aqui. Fique com Deus. Boa semana, bons estudos. Encerrando por aqui também. Beleza? Obrigado aí vocês que participaram. Um abraço.